Fala galera da Trade com Dados, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar aqui nesse vídeo sobre um assunto muito interessante, que é séries temporais e como que isso se mistura, esse campo da estatística se mistura com finanças, tá? Então, antes de mais nada, eu queria pedir para você, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de acompanhar o que a gente traz aqui nas nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal para que você receba todas as atualizações dos vídeos semanais, as aulas gratuitas que nós trazemos aqui. Tem muito conteúdo no canal, então para você não ficar de fora, se inscreve aqui no canal. E no final do vídeo, se você gostar, deixa aquele joinha que também nos ajuda bastante. Então, sem mais delongas, vamos entrar nesse assunto então, séries temporais e finanças. Bom, pessoal, como eu havia dito, então hoje nós vamos falar sobre séries temporais, né? Trazer um pouquinho da explicação do que são séries temporais, contextualização da sua importância dentro das finanças, tá? E alguns outros tópicos mais. Então, vamos ao início, né? O que são séries temporais, né? Por que elas são importantes dentro das finanças? Séries temporais são conjuntos de dados que eles consistem em observações realizadas ao longo do tempo em intervalos que são regulares, tá? Essas observações elas podem ser de qualquer tipo de fenômeno, tá? Como o preço das ações, venda de determinados produtos, temperatura, né? Índice de inflação, índice do PIB, por exemplo, né? Entre outros. Então, a análise de séries temporais ela é uma área da estatística que ela se concentra na compreensão e previsão de padrões temporais nos dados, levando em consideração fatores como tendência, sazonalidade e variações aleatórias, tá? As técnicas de séries temporais elas podem ser usadas em diversos campos, principalmente no campo das finanças e da economia, mas também pode ser utilizado, como eu disse aqui, em meteorologia, entre outros, tá? Muito interessante a gente ressaltar aqui a natureza estocástica das séries temporais, tá? A gente precisa lidar com a natureza estocástica das séries temporais e finanças, porque os preços dos ativos financeiros e de outros indicadores econômicos também, eles são sujeitos a flutuações que elas são aleatórias, tá? Dessa maneira, a gente precisa, vamos dizer assim, abraçar, né, dentro do estudo das análises de séries temporais, essa aleatoriedade, porque essas séries elas podem ser influenciadas por fatores que são imprevisíveis, como, por exemplo, né, uma mudança na política, uma guerra, eventos globais, né, como, por exemplo, é a guerra no caso, né, mudança nas condições de regime de mercado, entre outros fatores, tá? Quando a gente está fazendo análise das séries temporais, ela permite que a gente possa modelar isso daí e entender essas flutuações de padrão, fornecendo alguns insights valiosos para os investidores tomarem as suas decisões, né, de investimento e principalmente também gerenciar o seu risco financeiro. Aqui, por exemplo, a gente mostra um exemplo, né, de um data frame, onde a gente tem aqui uma série temporal de preços de abertura, máxima, mínima, fechamento, e que isso também pode ser observado a posteriori dentro de um gráfico, tá? Então, existem alguns componentes, né, aqui dentro das séries temporais que a gente pode ver aqui, né? Por exemplo, a gente tem a cotação aqui de Itaú, né, da holding do Itaú, ITSA4, seu comportamento aqui até abril de 2020. A gente tem uma série de retornos aqui do Itaú também, que ela tem um comportamento um pouquinho diferente, né, desse random walk aqui, desse passeio aleatório da cotação dos preços. E aqui também a gente tem a análise da volatilidade, né, uma janela de volatilidade de 10 dias aqui também, com comportamentos um pouquinho diferentes, tá? Então, na sequência, pessoal, a gente vai falar sobre tendência, sazonalidade e ciclos, que são aspectos fundamentais para você entender pelo menos essa base, esse início, né, do que são as séries temporais. Quando eu estou falando de tendência, eu me refiro à direção geral do movimento de uma série temporal ao longo do tempo, tá? A análise de tendência ela vai visar identificar se uma série ela apresenta uma tendência crescente, decrescente ou estável ao longo do tempo, tá? Então, como a gente pode observar aqui dentro do gráfico, né? A gente tem algumas tendências de queda, a gente tem algumas tendências de alta, e em alguns outros momentos a gente tem o preço da ação caminhando de lado, né? Ou seja, sem uma tendência
aparentemente definida, tá? Então, a análise de tendência ela pode ser realizada utilizando modelos de regressão linear ou outras técnicas estatísticas também. A sazonalidade, já ela se refere a flutuações regulares em uma série temporal que ocorre um padrão previsível ao longo do ano, tá? Por exemplo, a gente tem as vendas de um determinado produto que ela pode aumentar no período do Natal ou então as vendas de sorvete que aumentam durante o verão. A análise da sazonalidade ela vai visar identificar esses padrões e quantificar o impacto dele dentro das séries temporais, tá? A análise de sazonalidade ela pode ser realizada utilizando modelos de decomposição aditiva ou multiplicativa. Por último, a gente vai falar sobre os ciclos, tá? E os ciclos eles se referem a flutuações periódicas de longo prazo em uma série temporal, que ele não tem uma periodicidade definida, tá? Então a gente sempre ouve falar bastante sobre ciclos econômicos, né? Então a economia, ela pode passar a ter ciclos de crescimento e desaceleração ao longo de vários anos. A análise dos ciclos, ela visa identificar esses padrões de longo prazo e também quantificar o impacto dela dentro da série temporal. Então, se a gente for sumarizar, a análise de tendência, sazonalidade e ciclos, elas são dentro da série temporal técnicas importantes, né, para você compreender o comportamento daquela série temporal e ajudar a entender os padrões de movimento dessa série, fornecendo informações valiosas para sua previsão e tomada de decisão. Portanto, alguns pontos aqui para a gente guardar em mente, tá? Então, séries temporais são conjuntos de dados que eles variam ao longo do tempo, tá? Lidar com a natureza estocástica das séries temporais é essencial para a sua compreensão, para que você possa construir melhores modelos e tomar melhores decisões em cima da análise dessas séries temporais. E por último, os conceitos, né, de tendência, sazonalidade e ciclos. Tendência sendo a direção para onde a série temporal está caminhando, sazonalidade, aqueles períodos, né, onde a gente consegue identificar padrões de repetição ao longo da série temporal, e os ciclos são períodos mais longos, mas que ainda assim a gente também consegue identificar e separar esse padrão dentro da série temporal para poder tomar alguma decisão. Pessoal, por hoje era isso que eu queria falar para vocês sobre a série temporal, sobre séries temporais. Nós iremos ter mais vídeos aqui no canal falando também um pouquinho sobre código, tá? Então vamos trazer Python para dentro dessa história da série temporal para a gente poder analisar um pouquinho melhor. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.